Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Nonato Diniz, pastor auxiliar, aqui na Assembleia de Deus em Santa Helena. E para nossa alegria, transmitir a palavra do Senhor, é de grande importância este devocional da família. E hoje o nosso tema é do nosso devocional, é o devocional de número 9. O tema é Instrua uns aos outros na família. O texto bíblico apresentado para esta meditação é Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Nesse versículo, meus amados, Paulo está afirmando que os crentes em Roma tinham todas as condições devido à plenitude do amor de admoestar, advertir e ensinar uns aos outros. Paulo está se referindo a um contexto de oposição. Nesse versículo, vemos a ideia de que a pessoa pode ser admoestada, encorajada numa conduta errada e assim ser corrigida para que volte para os caminhos certos. Essa é a ideia central do apóstolo Paulo ao escrever esse versículo aos crentes da igreja em Roma. Como podemos, então, aplicar esse versículo no contexto do lar da família? Na família, temos que ter um espaço para vivenciar essa orientação apostólica. Vamos explorar apenas um lado da palavra de Paulo. As outras facetas vamos explorar mais adiante em outras meditações. Vamos nos ater somente à ideia de ensinar. Devemos sim, na família, ter um espaço de ensino mútuo, cada um ensinando o outro. A família deve ser uma escola que um aprende com o outro. Mas isso só é possível quando houver amor entre os membros da família. Como já afirmamos, a base da mutualidade é o amor, seja na igreja, seja na família. Devemos sim ensinar uns aos outros no lar. Maridos, sendo instrumentos de Deus para ensinar as esposas. Esposas, sendo canais de Deus para ensinar seus maridos. Pais ensinando os filhos, filhos ensinando os pais. Ensinar, não com um sentimento de superioridade, mas humildemente e sempre com muito amor. Ensinar uns aos outros na dependência de Deus, seja pelo exemplo, seja pela palavra. Quando vivemos os ensinamentos do Sermão do Monte, por exemplo, estamos ensinando uns aos outros na família, pelo modo de viver. Podemos ensinar o outro em família, também por meio de diálogos amigáveis e informais. Numa viagem de carro, por exemplo, o ensino em família se dá também de forma intencional. Um pai pode, por exemplo, abrir uma conversação sobre um determinado tema com seu filho adolescente. Existem várias formas de viver essa mutualidade, de ensinar uns aos outros no convívio familiar. Então, meus queridos, esta é a nossa meditação para todas as famílias, para você que está nos acompanhando através das redes sociais. E pedimos a Deus, ao Senhor, né, que a nossa vida seja um ensino vivo de um verdadeiro cristão para meus parentes, para nossos parentes. Dá-nos humildade, tanto para ensinar quanto para aprender uns com os outros em família. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe a igreja nessa cidade e, por fim, todas as famílias desta região em Cristo Jesus.